Olá, boa tarde. Nós vamos falar da nossa aula de História dessa semana. Nossa aula de História é para o dia 30 de julho, mas os conteúdos foram estudados na semana anterior, inclusive foi gravado vídeo aula com a leitura e a explicação dos conteúdos, da página 20 até a página 22, onde nós falamos sobre a convivência em alto mar, quais eram as dificuldades, né, enfrentadas. Falamos sobre as crianças da tripulação, que elas já iam, né, elas andavam em alto mar, andavam junto com os adultos, não para passear, não para se divertirem, mas para aprender essa profissão. E eles eram chamados de grumetas e eles faziam serviços pesados, como ficar molhando a madeira das embarcações para que elas não viessem a afundar, a ressecar e rachar, e aí encher de água e afundar. Elas faziam diversos serviços em alto mar. E aqueles que não obedecessem, que não fizessem de acordo com o que lhe era comandado, de acordo com o que lhe era ordenado, eles sofriam punições, né? E também falamos sobre as mulheres, que logo no início as mulheres elas não andavam, elas não viajavam junto com seus esposos, junto com seus pais. Elas ficavam, enquanto os homens viajavam em alto mar, elas ficavam para poder cuidar das plantações, da colheita, cuidar das criações e também fazer peças necessárias para eles levarem nas embarcações. Aí, com o passar do tempo, algumas já ganharam o direito de acompanhar seus maridos, de acompanhar seus pais. Algumas delas iam para eram enfermeiras para cuidar dos doentes, dos machucados, outras para cozinhar, né? E então elas tinham essa função também, não era só para passear. E aí nós falamos, então, sobre esses assuntos, né? E aí, essa semana, nós vamos realizar as atividades, conforme foi estudado da página 20 até a página 22, tá bom? Aí tá falando aqui na atividade de vocês, ó, para vocês, conforme os textos estudados, né, da página 20 até a página 22, lembre sempre que será necessário fazer a leitura dos enunciados das questões, então não adianta você querer responder uma atividade se você não entendeu o que é para fazer na atividade. Vocês vão e também assistir os vídeos aulas, né, daquela disciplina. Sempre quando eu posto lá, eu coloco a data, coloco qual é a disciplina daquele vídeo, para ficar mais fácil de vocês localizar, e também posto o link no grupo. E aí, a partir disso, vocês podem pegar o livro, abrirem nas páginas citadas aqui, 20 até a 22, para vocês responderem as atividades, tá? Então, aqui a número 1 fala assim: com base no texto da página 21, no livro de História, assinale a alternativa correta sobre as crianças da tripulação. Então, lá no texto, que está lá na página 21, que fala sobre as crianças da tripulação, o que acontecia com elas? As crianças viajavam como aprendizes de marinheiros e eram chamadas de grumetas. As crianças viajavam com seus pais e eram apenas para se divertirem, ou as crianças não tinham nenhuma obrigação durante as viagens. Qual das alternativas é a correta? Aí você vai marcar o X, tá? A número 2 diz assim: com base no texto da página 22 do livro de História sobre as mulheres nas grandes navegações, marque a opção correta. Então, aqui na página 22 tem um título, né, tá em azul, sobre as mulheres nas grandes navegações. Então, você vai marcar um X na afirmativa que está correta de acordo com o texto da página 22. Em Portugal, a maioria das mulheres podiam integrar as tripulações, a maioria delas poderiam viajar junto com os marinheiros, junto com os tripulantes. Em Portugal, nenhuma mulher podia integrar as tripulações, ou em Portugal, a maioria das mulheres eram proibidas de integrar as tripulações. Então, lá no texto diz, né, que em Portugal, a maioria das mulheres eram proibidas. Então, você vai marcar a opção correta. Aí vem a número 3, a atividade só tem 3 questões, e a número 3 é subjetiva, para você escrever, ó, em sua opinião, por que muitas mulheres eram proibidas de participar das grandes viagens marítimas? Então, com base também no texto da página 22, sobre as mulheres nas grandes navegações, você vai responder a questão número 3. Aí você vai ter que escrever. Ó, o texto diz assim: em Portugal, a maioria das mulheres eram proibidas de integrar as tripulações. Assim, muitas permaneciam no reino. Lá trabalhavam no cultivo dos campos, na criação dos animais e nos cuidados com as crianças e os idosos.
Apesar disso, essas mulheres puderam contribuir de outra forma com as grandes navegações. Elas fabricavam peças usadas na construção dos navios e preparavam alimentos para as viagens, como biscoitos, marmelada e carne salgada. Algumas mulheres, porém, conseguiram permissão para viajar com os homens. Muitas acompanhavam o marido ou o pai. Outras trabalhavam nos barcos como padeiras e enfermeiras. Algumas também conseguiram sair de Portugal para viver nas terras exploradas pelos portugueses, depois que eles descobriram, né? Aí, pessoal, então, a número 3 pergunta assim, em sua opinião, por que muitas mulheres eram proibidas de participar das grandes viagens marítimas? Isso tem a ver lá no texto, você vai encontrar as respostas, porque elas ficavam para cuidar, né, como eu disse, cuidar das plantações, cuidar dos idosos, cuidar de fabricar algo que eles precisariam carregar nas tripulações. Então, por isso elas ficavam, porque alguém tinha que ficar cuidando das coisas. E aí sobrava para as mulheres, tá? Então, aí você, com base no texto, você formula a sua resposta. Então, essa é a atividade de história dessa semana. Muito simples, porque o conteúdo já foi estudado. Se você tiver muita dificuldade, releiam os textos ou assista o vídeo aula da semana anterior. E também esse aqui, porque além de eu estar falando da atividade, eu também falei um pouquinho, novamente, dos textos, o que cada um está falando. Então, para você responder a atividade, você tem que recorrer aos textos da página 20 até a página 22 do livro de História, que todos vocês têm o livro aí, tá bom? Então, é isso, a aula de História. Eu espero ter ajudado e eu espero que vocês consigam responder a atividade, que são apenas 3 questões. Beijo e fique com Deus.